Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast. E hoje a gente tá com um convidado super especial. Conta aí, Bruninho, um pouquinho desse convidado pro pessoal. Exatamente, sensacional. É um mestre dos mestres. Foi responsável aí por... Foi não, é responsável por vários atletas de alta performance, né? É responsável por milhares de pessoas. Com todo carinho, né? Nós chamamos aqui o Heleno para contar um pouco, né, do seu percurso. Heleno, Seja seja bem-vindo, bem-vindo. Heleno. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como que começou a sua jornada, que a gente quer saber. Então, gente, primeiro, obrigado aí pela presença, pela oportunidade. É, a minha jornada, né, começa no esporte lá quando eu era jogador de basquete. Então, lá com 10 anos de idade, eu era uma criança alta. E aí eu fui na educação física escolar, aí tinha uma pessoa que trabalhava no clube, lá no Mackenzie, que eu era, por sinal, meus pais eram sócios, eu frequentava, me convidou para poder ir para a escolinha de basquete lá do Mackenzie por causa da minha altura. E aí, na época, eu gostava de praticar, né, de futebol, brincando, e aí eu entrei para a escolinha e rapidamente já fui para a equipe de 11, 12 anos, e aí o basquete foi a iniciação. E na época eu não tinha habilidade nenhuma com basquete, mas eu amei. Comecei a treinar bastante e com 14 anos fui da seleção mineira. Eu lembro uma coisa que eu fazia muito com 13 para 14 anos, convocado para a seleção mineira, eu treinava muito sozinho. Então, sábados, domingos, quando o clube estava fechado não, quando o clube estava, não tinha ninguém lá no ginásio, eu pagava um trocado que o meu pai me dava para poder gastar no clube, pro lavador de carro para ele poder ficar pegando bola para mim. Então, eu ficava arremessando de várias posições, né? E para poder treinar arremesso, treinar, né? Porque eu jogava de lateral e isso foi uma das coisas que me fez aprender muito com o esporte foi a questão de saber trabalhar minhas deficiências, né? Que no caso, quando eu era uma criança grande e depois não fui crescendo, e meu treinador na época, quando eu tinha esses 12 anos, falou comigo que eu tinha que trabalhar muito a minha mão esquerda e eu tinha que arremessar muito, porque eu não ia crescer. E aí aquilo no momento foi uma coisa que eu fiquei chateado, mas depois eu levei em consideração e fui ser atleta da seleção mineira com 14, depois com 16 e 17 anos. Só que o basquete também te cobra, né? A questão da própria limitação da parte física, da altura. E quando prestei vestibular, prestei para engenharia antes de fazer educação física, aí eu tive que largar o basquete, mas naquela época eu fui chamado para ser treinador de basquete do Mackenzie. Então, eu trabalhei com basquete durante 5 anos, estudando engenharia mecânica, e quando eu encerrei o curso de engenharia mecânica, eu fui entrar para educação física. E quando eu parei de jogar basquete com 20 anos, eu me aventurei numa prova de triatlon. Hoje eu peso 70 quilos, na época eu pesava 88 quilos. E fui Caramba. entrar na prova de triatlon e aí que eu comecei a entrar para o esporte aeróbico. Aí foi tendo um embrião da corrida aí, lá em 1993. Então são 31 anos 31. atrás, né, quando eu fiz minha primeira prova de triatlon, prova de short triatlo, que era 500 metros nadando, 12 quilômetros pedalando e 3 quilômetros correndo. E aí, depois disso, que eu fui mexer com a corrida em 1999, quando eu formei em engenharia, eu entrei para educação física e aí teve a primeira volta da Pampulha. Eu participei da volta Pampulha, né, que é organizada pela ESCOM, transmitida pela Rede Globo todos os domingos de manhã. E naquilo comecei a formar meu grupo de corrida e comecei a dedicar mais à corrida. Foi quando, em 2003, eu criei a HF. Nunca imaginava que a HF, né, que é a assessoria hoje, a HF Treinamento Esportivo, ia virar um modelo de negócio, né, porque sempre em constante transformação, né, o mundo aí girando e eu prescrevia treino de corrida para as pessoas que me procuravam em academia, né? Que na época eu Tipo, tinha pra elas. acabado de entrar para ser estagiário numa academia, dava aula de spinning na Rio Sport Center.
E as pessoas procuravam. Eu passava um treino quase que num papel de padaria, ó, faz Era isso. para performance, no caso. Elas queriam correr como você corria na época. Porque eles me viam já, a corrida ainda era uma coisa pequena, né? A primeira volta da Pampulha foram 1.200 participantes na época. Foi num domingo chuvoso, 1999, lembro direitinho. E hoje qualquer corrida você tem isso, né? Hoje a volta da Pampulha você tem quase 20 mil pessoas, você tem corrida todo final de semana. E naquela época a gente tinha 1, 2 corridas em Belo Horizonte o ano inteiro. Era a volta da Pampulha e a corrida dos carteiros, que acontecia o sábado à tarde, na Afonso Pena, largada ali em frente aos carteiros, a sede dos carteiros, né? Perto do Parque Municipal. E então aquilo foi crescendo, né? Nunca imaginava que ia ser um modelo de negócio, né? A corrida. Aí eu fui trabalhando em academia, eu era estudante de educação física e comecei dava aula de spinning, comecei a ter alguns alunos de personal e paralelo a isso eu fui prescrevendo. Quando eu vi, eu tinha 20 pessoas treinando comigo, né? Que eu orientava, passava por e-mail os treinos, e aí que eu chamei um amigo meu também, que estava estudando, que é meu sócio até hoje, que também foi ex-jogador de basquete, que é o Volney, e aí a gente criou, né, fomentou a HF lá em 2003. E aí nisso começou toda essa jornada e uma gigante transformação em 20 anos, não só da gente, como desse universo de corrida, né? O tamanho, né? O número de pessoas praticando, o número de eventos. Aí com isso eu fui participar de várias corridas no mundo inteiro, né? Então já tive a oportunidade de correr as maratonas internacionais que chamam das majors, né? Que é Chicago, Nova York, Berlim, Londres e Boston. Né? Então eu corri Chicago 6 vezes, corri Berlim 3 vezes, corri a maratona de Nova York, que para mim foi a mais legal, corri uma vez só, mas a outro ano eu fui como treinador, levando um grupo com 50 pessoas. Que legal. Então aí isso foi bem assim, me trouxe muita experiência de ter Você que pegou todas essas transições, né, da corrida. tudo. Como você me identifica assim, o que foi de bom, o que foi assim que algo que parecia estar limitado, igual você falou, né, que virou um modelo de negócio, mas você tinha que ir atualizando ali, só que como você era o primeiro, você tinha que ir atualizando para a galera, e aonde você buscava esses meios, direção, né? essa direção para entregar para a galera. O que mais teve, né, foram muitas coisas acelerando. O número de eventos que começou a acontecer. Então, rapidamente você começou a ter evento todo mês aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tinha que, muitas vezes, frear o nosso aluno para poder... porque senão ele queria participar de evento todo final de semana. É bom, mas é ruim, né? Porque acaba que o iniciante... Desgaste, né? Você tem um desgaste, tem então o a gente preparo tinha... também. Exato, Tem então que você ter. tinha que frear e colocar, não, nós vamos fazer isso de acordo com o planejamento, né? E o outro paralelo a isso que veio e a gente teve também que ir aprendendo foi a tecnologia, né? Então, se a gente lembrar aí há 15 anos atrás, 16 anos atrás, você não tinha os relógios inteligentes, né? Os GPS, o Garmin, TomTom, Apple Watch. O máximo era frequencímetro. Era que era um a negocinho fita que tinha amarrava aqui. da Polar naquela Isso. época, né? Que colocava no peito e você via o seu batimento cardíaco. Hoje você tem um relatório do que você pode ter uma pessoa lá do outro lado do mundo que você consegue monitorar ela pela o tanto de tecnologia que existe. Os relógios te Eu lembro que antes você tinha até que molhar a fita, né? Pra ela captar, pra ela fazer uma, né? Tinha que ficar um pouco úmido para poder pra mostrar melhor os dados os ali. dados Caramba. E conta pra gente, Heleno, quando que você percebeu essa necessidade de mudar? E aí, falando um pouco de negócios, antes da gente entrar no esporte propriamente dito, como que você percebeu essa necessidade? Foi por uma demanda? Foi algo muito natural? Você falou, olha, vejo oportunidade. Como que foi isso? Você fala assim da gente
Transformar a HF em assessoria, né? Porque antes Isso. era você quem faria isso sozinho. Na época, vamos pegar lá em 2003, 2004, eu fazia tudo, né? Então, Era a eu famosa eu recebi, presa, né? eu recebi o dinheiro, eu fazia a prescrição, eu levava o carro, eu colocava, servia água para o aluno que passava, então eu fazia todo esse direcionamento. Só que chega um ponto que você não consegue. Se você quer melhorar o seu atendimento, você quer aumentar o número, os seus clientes, mas também com uma qualidade melhor, você tem que profissionalizar. Então, aí que eu vi que isso tinha que ser uma empresa. Você precisava de mais pessoas entendendo de treinamento, né? Igual eu entendi, igual eu entendo na área da corrida, mas eu precisava também que eu formalizasse melhor a forma de pagamento. Eu precisava também de trabalhar a área do marketing para poder ter uma divulgação melhor do que era meu trabalho, que muitas vezes as pessoas chegavam e perguntavam: ah, mas é um grupo de corrida, todas as pessoas correm juntas? Eu falei assim: não, as pessoas não correm juntas, porque são pessoas de diferentes níveis. Então não tem como iniciante, a pessoa que está começando agora que nunca correu, correr com outra pessoa que treina 7 vezes por semana, que já está muito mais treinado. Então as pessoas não tinham muito essa ideia de como é que funcionava e como é que era, se era planilha, como é que era a prescrição de treino. Então eu precisava de melhorar minha comunicação também com, com, com o mundo, né, com o ambiente. Então foi aí que eu fui vendo a necessidade da gente ter que ir dando esses passos mais largos, né? Interessante. Só que isso foi. Aí a gente criou um site, depois, passado um tempo, a gente tem um aplicativo. Esse aplicativo hoje eu consigo monitorar todos os alunos pelo meu celular. Então eu Que não legal. precisava, por exemplo, há 18 anos atrás, eu tinha que viajar com o meu computador porque as planilhas eram no Excel. Então aí eu tinha que pegar e enviar. Hoje eu não preciso nem de viajar com o meu computador. Se eu tiver um computador no hotel, eu posso sentar lá e abrir o meu site, abrir minha plataforma e lá mesmo eu consigo fazer ou então no próprio celular eu consigo fazer Qualquer coisa. qualquer coisa. Eu consigo enviar os treinos, consigo monitorar, dar o feedback, tudo por ali. Que legal, que Então, legal. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque muitas vezes, dentro da área da educação física, a gente tem essa sobrecarga, né? Do profissional ser ali só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ter esse olhar é importante, né? De se você quer continuar atendendo com qualidade, isso foi algo que eu sim, peguei bem da sua fala. Você precisa profissionalizar. E você fez isso. E aí você se ateve na sua especialidade, que é essa técnica de corrida. sim. Aí a gente cercou exatamente essas variáveis que você precisa, né, para ter o atendimento melhor. Primeira parte técnica, então você precisa de treinar a sua equipe, né? A gente tem que ter profissionais treinados que vão falar a mesma língua e profissionais obviamente capacitados. A gente durante muito tempo nós passamos dificuldade com a área de marketing, né? Porque para poder melhorar a nossa forma de divulgação, o produto nosso a gente foi muitos anos taxado, né, como uma empresa, né, uma assessoria que só buscava performance. E a realidade é essa, mas as pessoas tinham que entender como é que era essa performance, né? Porque grande parte achava que porque como eu treinei muitos atletas que subiam no pódio, então isso algumas vezes inibia aqueles futuros corredores Tinha que um desejo tinham de desejo de entrar, correr de sem ser correr. profissional. E mesmo assim, que ficavam inibidos, assim, olha, eles só treinam pessoas que são rápidas, só treinam pessoas de alta performance. E não, a gente treina todas as pessoas. A diferença, eu brinco, faço uma brincadeira que qual que é a diferença do faixa branca para faixa preta? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu, né? Verdade. Então a gente treina, a gente quer, o negócio é a mentalidade, a gente gosta de treinar as pessoas que querem, que buscam entender de treinamento de corrida. Então a pessoa que chega pra gente, que fala assim, olha, eu tô aqui, mas eu quero, daqui a tanto tempo eu quero estar lá. Então nós vamos te dar o caminho para isso, né? Para nós, treinadores, é muito mais estimulante a gente trabalhar com isso. Agora, muitas vezes, quando a pessoa chega e fala assim: ah, vou fazer uma experiência, quero ver como é que é, se eu vou gostar. A gente vai tentar dar o caminho, mas a experiência que a gente tem
Que essa pessoa, quando chega pra gente, eu vou fazer uma experiência para ver se eu vou gostar de correr, né? Aí quando você busca no histórico dela, ela já tentou natação, ela já tentou musculação, ela já foi na peteca, Dança, no então ela beach está galgando. tênis. Então o Não problema se não é, encaixou, né? o problema é com ela, né? Sim, Ela é não a falta tem. de clareza, né? Não é nem a falta só de clareza, eu vejo que é a falta de persistência, porque ninguém vai gostar de um esporte de cara, né? A corrida é uma coisa que você precisa de ter mais envolvimento para você realmente gostar. Primeira coisa, você tem que criar a força do hábito, o que é difícil. E foi isso que eu fiz nessa temporada, né? De vez em quando você me vê lá passando, Aham, porque corrida não é meu forte. aham, Mas aí eu peguei um link que era assim, cara, eu preciso fazer algo diferente, que me deu um prazer diferente. Que ali eu comecei caminhando, que eu refletia, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que ajustar. E aí comecei com a corridinha. Agora eu Trotezinho. tô correndo, mas assim, não é a corrida que, né, aham. que eu até tô querendo fazer, mas eu entrei nessa mudança de hábito. Sim. Então todos os dias agora, todos os dias eu tô correndo. E quanto mais você permanece na atividade, mais você descobre belezas nela. Então, você tem que estar, você tem que persistir, você tem que romper aquele primeiro estágio inicial que é difícil. Você está concorrendo é com o sofá, né? Com a Verdade. própria inércia. Então, não é fácil. Atividade física não é uma coisa, quando você faz coisa prazerosa no primeiro momento. Você passa a descobrir o prazer dela, porque ela gera desconforto. Eu não tô. Eu corro com triatlon e tudo tem 30 anos. Hoje tem 20 que eu tô correndo, desde quando eu parei com o triatlon em 2004. Então tem 20 anos que eu só corro. Não é todo dia que eu tenho vontade de correr. Não é todo dia. Tem dia que você tá com preguiça, poxa, a gente, né? Mas você sabe do bem-estar que te dá depois do treino. Então, muitas vezes a recompensa é muito valiosa. Quando você acaba de correr, você sente aquele bem-estar, você sabe o tanto que isso vai te energizar para o resto do dia. É uma coisa que eu falo com todas as pessoas. A gente nunca arrepende de ter feito. Atividade física é a única coisa que você pensa assim, se eu não fizer. Geralmente o seu arrependimento vem de não fazer. De não fazer. Mas quando você faz a sensação do prazer de vencer esse desafio, conseguir realizar mais um dia, é muito mais reconfortante, é muito mais compensador. Você vê benefício nisso. E conta pra gente, com seus alunos, com os atletas que você conduz ali, como que é para você conseguir mantê-los motivados exatamente para eles estarem ali sempre dentro do foco, do objetivo, porque a corrida ela tem disso. Tem dia que você tá com muito gás, principalmente a gente que é mulher, a gente tem a fase, né, ali Sim. do ciclo que acaba deixando a gente mais animada, mais desanimada. Como que é isso? Conta pra gente. Primeiro, a gente criar essa questão do hábito, né? Então, a partir do momento que foi feito, criou a disciplina, criou o hábito, tudo fica mais fácil. Aí, depois disso, você seguir um plano de treino é muito importante, porque a diferença entre correr, né, e treinar a corrida está exatamente nisso. A maior diferença qual que é? O comprometimento. As pessoas que treinam são mais comprometidas que as pessoas que não treinam. O comprometimento, o que ele vai te levar? Ele vai te levar a toda essa mudança de hábito. Então, independente de como que você tiver, você vai, porque você está comprometido. E quando você não quando você não treina, você não tem esse comprometimento, fica muito mais fácil de você se sabotar, de você falar assim, hoje tá bom, por hoje tá bom, eu não vou fazer isso. E quando você tem um plano de treino, você vai seguir aquele plano de treino. Muitas vezes você está cansado, mas você entrega ele. Você pode não entregar na qualidade que você queria, deveria ser, mas você entrega. Então essa é a diferença. Então, a partir do momento que a pessoa tem um plano de treino, ela segue. E aí, dentro desse plano de treino também, quanto mais você criar objetivos e metas, mais você consegue refinar esse plano de treino. Então, só treinar também, você precisa de ter para poder, vamos falar, colocar
tempero nesse treinamento. Olha, nós vamos fazer uma prova de 5 quilômetros. Ah, mas como que vai ser esses 5 quilômetros? No início, você vai completar. Depois que você completar, como que nós vamos fazer o próximo 5 quilômetros? Você tem que criar, especificar como é que vai ser esse objetivo. Nós vamos correr em 30 minutos, 5 quilômetros de 28 a 30 minutos. Né? Ah, você quer correr uma maratona. Ah, mas como que você quer correr uma maratona? Quer completar? Mas você quer completar como? Você quer completar correndo? Né? Sem andar? Ah, e você quer completar de quanto? Até em menos de 4 horas? Porque aí sim você consegue direcionar melhor o seu plano de treino. E aí você torna a pessoa mais motivada também. Porque não tem como, a gente tem que viver, a gente tem que ter, mesmo a corrida sendo, entre aspas, um hobby, uma coisa que, para nós todos que não somos atletas profissionais, a corrida é um hobby, é uma coisa, é uma realização, é um desafio, é lazer, mas você tem que colocar um direcionamento naquilo, porque senão, igual eu falei, você volta pro sabotamento. Eu comecei com o lazer assim, da caminhada, não foi nem da corrida não, porque eu sou pesado, apesar de ser pequenininho, eu sou pesado. E aí, quando eu vi que a caminhada já tava assim, leve até demais, tava muito fácil. Passei a correr. Aí meu próximo passo agora é fazer isso bem estruturado. Porque essa relação do prazer pra mim ali é o que eu tava precisando. Pra mim sair da inércia que eu tava. Hoje eu já consigo resolver todas as minhas coisas, porque eu tô fazendo uma coisa diferente, né? E isso tá me trazendo esse conforto. Agora eu também tenho medo de ir pra próxima fase, que senão eu vou entrar nas planilhas aí que... Sério mesmo. Mas, assim, tá prazeroso. Sim. Eu tô naquela fase do prazeroso. E é legal, porque pelo mais que te gere desconforto, quando você começa a correr um pouco mais rápido, e esse mais rápido ele é relativo, ele é o seu mais rápido, você começa a entender, né? Você começa a desafiar, opa, eu consegui fazer tanto aqui hoje, amanhã eu vou tentar me estender no próximo treino dessa sessão, eu vou tentar me estender um pouco mais, né? Isso vai te gerando, você vai se descobrindo cada vez mais. Você melhora, é tanta coisa que você melhora ali, melhora sua autoestima, sua autoconfiança, né? Você fica mais determinado. Então, tudo é um pacote, né? Uma engrenagem que vai uma puxando a outra ali. É porque eu ficava enrolando, né? Então agora, como eu tô vendo que tá sendo legal, né? Sendo claro mesmo, eu criei essa de todos os dias mesmo e fazer ali o meu tempo. Então está sendo bem vantajoso. Isso sabe, mas o que acontece muitas vezes, que volta a falar na questão do treinamento, é porque no início, vamos pegar igual no seu caso, quando você começou, aquilo era uma novidade para você, então você estava correndo, então você estava aplicando um estímulo que você não tinha, você estava andando e você foi correr. Aí chega um momento que você se adaptou àquela corrida, você está ali correndo. Então você precisa, né? A lei do treinamento, você precisa de aplicar um novo estímulo, uma nova estratégia, um novo estímulo para você quebrar esse estágio seu, né? Que está ali, vamos falar assim, esse platô. Até mesmo para você se motivar, porque senão aquilo para você, a repetição, você melhora com a repetição, mas a repetição também te conforta. Você entra no limiar. Exato. Esse é o problema o treinamento é uma repetição, mas a repetição ela nos conforta, porque quando você está sempre fazendo a mesma coisa, repetindo, você entra no nível de conforto. Aí que é o treinamento, de você, que entra um plano de treino, você quebrar esse tipo de repetição, você aplicar um novo padrão, né, um novo estilo de treino, né, uma nova estratégia para você mudar, virar a chave e entrar num novo platô de adaptação. Muito legal. E hoje, dentro da sua assessoria, você treina vários tipos de corrida, vários formatos. Como que funciona isso? Porque a gente sabe, né, com as Olimpíadas que a gente teve recentemente, ficou muito famoso, principalmente a marcha atlética, que a gente teve o competidor, esqueci o nome dele agora, mas que foi campeão, né, que ganhou lá pódio e tudo mais. Isso. Na nossa assessoria, a gente treina o que a gente fala corrida de rua, que também pode ser levado para algumas provas de pista, mas basicamente são as corridas de fundo. O que seria isso? São as corridas de 5 quilômetros para cima, 5, 10, 21,
42, que é a maratona, e temos algumas pessoas que já fizeram ultramaratona. Para ser maratona é acima de 42? Eu Maratona tenho são 42 quilômetros. essas dúvidas assim das nomenclaturas. Então, para ser maratona... Maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Não tem maratona da São Silvestre, por exemplo, que São Silvestre já teve várias distâncias, 13, 15. Hoje em dia, São Silvestre são 15 quilômetros. Mas a maratona são 42 quilômetros, 195 metros. A meia é a metade. É 21 quilômetros e 97 metros. Aí você tem os 10 quilômetros, tem os 5 quilômetros, 3 quilômetros, que já passa 3 quilômetros, já passa a ser prova de pista, né? Os 3.000 metros. 1.500, mas a gente basicamente treina o pessoal, são as corridas de rua, de 5 até 42. 5 km, 10 km, 21 e 42. E você, dentro desse período todo, igual você falou que já fez muito triatlo, já competiu, conta pra gente um pouquinho como que foi essa sua experiência de estar em outros lugares competindo com outras culturas, porque a gente sabe que é um choque muito grande. Aqui no Brasil, atualmente a gente está tendo um pouco de incentivo ao esporte, mas ainda é muito pouco. Antigamente a gente não tinha nada, né? Ninguém ouvia falar. Como que foi isso? Pois a primeira vez que eu corri a Major, né, foi em 2007, eu fui correr a maratona de Chicago. Então eu preparei bastante, procurei saber como é que... E todo mundo falava que era uma maratona muito, muito animada, muita gente na rua, gritando. E foi uma coisa que me chocou muito pela exatamente isso. O nível de organização que tinha, de pessoas na rua, incentivando, de voluntários... Coisa que aqui a gente, na época, não tinha. Agora está crescendo, tem mais gente na rua indo assistir. Mas eu lembro que, poxa, em 2007 eu já tinha corrido 8 vezes a volta da Pampulha e você não tem ninguém na volta da Pampulha na rua aplaudindo, você não tem criança te dando água. Lá na maratona, nas maratonas nos Estados Unidos, nas majors, você tem pessoas voluntárias dando água, crianças pequenas dando banana, dando... Né? Motivando a galera, continua que tá quase chegando. Apoio social, né? Exatamente. Então, isso faz parte desde cedo, as pessoas irem para as ruas. Então, com isso, cria uma cultura em volta, até maior da prática de atividade. Então, por isso que lá você vê muito adolescente já praticando corrida de rua, na universidade, no que se chama lá de high school deles, campeonatos de corrida de rua, de pista, de 3 km, 5 km, coisa que aqui a gente não tem. Então, tudo isso pela atmosfera envolvente que existe nos eventos. Então, desde cedo, eles sabem o que é culturalmente. Então, essa participação da criança, do adolescente e de todo o público, de ir para a rua, de conhecer. Então, aqui a gente não tem, né? Não tem esse incentivo. Hoje eu vejo também que assim, né, a gente acompanha ali, principalmente em rede social, o pessoal falando da gourmetização da corrida. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eles falam que tem o corredor raiz, que é aquele cara que corre seco, como se diz, né? O tênis, o short, boa, e o pessoal que corre todo equipado. Conta o seu ponto de vista sobre. Eu acho que tem os dois pontos aí, né? Vamos falar do ponto a favor, porque tudo ajuda para motivar. Então, você ter um tênis melhor hoje não se compara o material que existe há 10 anos atrás. Você tem os tênis de placa de carbono, que melhora a sua reatividade, te ajuda, né, te empurra mais. Você tem coisa que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha. Você tem muito mais, vamos falar, as roupas são mais bonitas, cintilantes, vamos falar, os relógios te ajudam mais a ter controle. Então, hoje eu consigo controlar, né, prescrever e controlar um aluno em qualquer lugar do mundo com um relógio, que se ele comprar o relógio inteligente, um GPS. Então, isso também tem. E tem em volta os suplementos, toda aquela áurea em volta que você tem que comer tanta coisa, pré-treino, pós-treino, intratreino, enfim, tudo isso que ajuda também, ainda mais quando a pessoa está num dia a dia corrido, que não teve oportunidade de fazer um lanche, alguma coisa, então você tem aquele lanche rápido, aquele pré-treino, durante o treino, que vai otimizar, vai ajudar. Por outro lado, a gente sabe o seguinte, a corrida, como vários esportes, a corrida é muito simples. Então você vê, os melhores corredores do mundo
são de países pobres, muito pobres, que é o Quênia, Etiópia, Marrocos. Lá eles muitas vezes correm até sem tênis, tá? Então, e a gente muitas vezes Fica colocamos colocando. como pré-requisito você ter que ter o tênis, você ter que ter o pré-treino, você come tal carboidrato. Lá a comida deles é É batata, uma coisa. refeição por dia, olha Eles lá. estão comendo, eles comem o necessário, é comida, né? Pão, café, né? Então, assim, e correm super bem, porque o que interessa mesmo é você treinar. O que vai te melhorar mesmo é o treino. Só que hoje em dia, como o mercado cresceu muito, então você tem muita promessa. Então, se você não comprar tal tênis, você não vai ter desempenho. Se você não tomar tal suplemento, você não vai ter desempenho. Então tem A todas essas mídia te promessas. joga todos esses Te joga itens, isso né? tudo. Então, uma coisa que seria, a corrida seria barata, ela ficou mais cara. Sendo que você não precisa disso tudo. Isso são só complementos, coisas, né, adjacentes ali. O que te interessa mesmo, o mais importante é você pegar, sair de casa, ir para uma esteira ou ir para a rua, onde que você estiver. Essa que é a grande vantagem da corrida. A vantagem dela é a liberdade. Você pode correr Verdade. onde é que você quiser. Onde é que E você eu falo, tiver, a hora que você quiser. é o esporte mais acessível para quem quer começar a fazer algo. Sempre. E sempre vai Porque ser. é de graça, em qualquer lugar você faz, Exatamente. Só sair de casa. só sair de casa. Exatamente. Dependendo até em Sempre casa, vai né? ser, né? Sempre vai ser. A corrida sempre vai ser o esporte mais acessível, mais, entre aspas, mais barato, Democrático, né? democrático. Tem essa liberdade. Você não precisa de outra pessoa, você corre a hora que você quiser, onde você estiver, né? Com o que você tiver. Basta você ter. Não precisa nem do tênis, né? A gente fala nem do pessoal que é mais pobre, dos países pobres que correm descalço. Mas vamos pensar então, um tênis simples, um relógio para marcar o tempo que você correu. Isso aí. É o básico da O corrida. básico. Tênis e um relógio. Tênis e um relógio é o básico. Acabou. Você saiu e ter boa vontade. Boa Né? vontade. Então, Eu morei num condomínio que tinha um rapaz que ele corria no condomínio. aham. Porque ele estava na rotina brava de trabalho, de estudo, porque ele tinha uma prova para fazer e ele não queria perder a corrida dele. Então ele acordava cedo ali, então 5 horas que é o horário que a gente sai, ele estava ali já correndo no condomínio, porque ele dali ele ia pros compromissos dele, né? Então um belo dia eu conversei com ele lá assim, ó, você corre todo dia esse horário aqui, porque você não vai lá na rua? Ele falou, cara, se eu sair pra rua já era. Para entrar no condomínio é difícil, não sei o que e tal. Então, cara, eu otimizei todo o meu percurso. Aqui eu já faço minha corrida, já subo. E ele não pegava elevador para subir, ele ia finalizava na escada. É porque ele gostava, né, de subir a escada, mas... Acaba que começa a acontecer isso também, né? No universo da corrida, você tem as pessoas, você precisa de ter a disciplina, te gera você ser metódico também. Mas assim, as pessoas hoje, também eu vejo aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, lá basicamente no Belvedere, onde que muitas pessoas treinam corrida, as pessoas também elas ficaram num nível de metodismo tão grande que elas não saem de um trajeto que tem, né? Elas não conseguem sair. E eu falo assim, poxa, é tão legal você poder. Uma das coisas que a corrida tem é essa liberdade, você poder explorar outros locais, né, outros ambientes, outros campos visuais. Então vamos explorar isso. Por que da gente ficar só num ponto? Por que da gente ficar sempre no mesmo trajeto? É claro que existem treinos, sessões de treino que vão exigir você estar naquele ponto para você concentrar e você manter um determinado ritmo, igual a gente tem ali, o próprio Belvedere a gente fala da nossa pista ali que tem uma marcação, então as pessoas treinam treinos intervalados, treinos, vamos falar de limiar ali. Mas quando você vai fazer corridas mais à vontade, corridas mais soltas, por que não você desprender só daquele mesmo local? É tão gostoso, né? Quando você sai Correr para a no Parque cabeça. Mangabeiras é maravilhoso. É lindo. Aproveitei que eu lindo. tava lá um dia e tô lá, tô assim. Belo Horizonte você tem, apesar da gente não ter muitas praças públicas de acesso, mas você pode, muitas vezes no domingo, que você não tem tanto trânsito, você pode explorar muitos lugares, a própria Lagoa da Pampulha, você pode sair fazendo um tour na cidade, tem muitas vias que estão fechadas,
né? E Igual você agora falou. eles implementaram muita ciclovia ali que os ciclistas detestam e eles Sim. não usam e que a galera tá usando para correr. Para correr, exato. Região ali da Savassi, você tem passando na Afonso Pena. Tem Sim. muita coisa que você pode utilizar isso como fazer um tour, né? Eu sempre fiz isso quando viajava. Pegava, às vezes, olhava no mapa e, vou correr por tal e tal lugar. Então, Que ajudava bacana. isso, né? E em relação aos atletas que você treina hoje, tem algum lá que já é atleta pronto para competir? Que hoje você, eu acredito que só faz treino, você ainda participa das maratonas. Como é que tá isso? Conta pra gente. Olha, hoje eu participo, né? Eu participo sim das maratonas. Acabei de voltar 2 semanas da Ai, maratona que de legal. Buenos Aires. É claro que a gente vai redimensionando os números, né? O desempenho. Você não tem como eu querer ter o mesmo desempenho de 20 anos atrás. Mas eu gosto ainda de treinar para o desempenho, obviamente eu trazendo para um desempenho para a minha realidade de hoje. E tem vários níveis de atleta. Hoje eu tenho 3, 4 atletas muito bons, que são atletas que competem no alto do alto desempenho, vão competir em nível de elite. E tem alguns outros também atletas que são de alto desempenho, mas são desempenhos de amador, que chegam para uma maratona, ficam bem colocados, para um nível de amador, que exige muito tempo de preparação, né? Treinamento a longo prazo, dedicação, disciplina, persistência. E tem aqueles atletas, né, aqueles corredores que estão ali, que já treinam, estão começando, que estão num processo de evolução, que querem mais um pouco, querem cada vez mais, estão estimulados, veem a possibilidade de melhorar, porque isso que é o legal. Quando você termina, você fala, olha, eu vi que eu tenho onde melhorar. Isso é o que te motiva, Que né? legal. Que o bacana é o dia a dia, né? Não é só, a prova é só vamos falar, uma desculpa, é só aquele momento que tem É ali, só o motivo, é né? só é só a faísca para você poder pegar o fogo. Mas o que mantém mesmo é o dia a dia, né? Então você tem que estar motivado e é difícil. O dia a dia que é o É o difícil. maior É desafio. lógico que entra no princípio de individualidade. Ah. Como que você projeta uma periodização para, por exemplo, cada indivíduo assim? Você busca dele, o que que você observa nele que você fala, ó, vai ser esse caminho. No caso desse planejamento, né, essa periodização, primeiro o corredor ele tem que depende dele, ele tem que estar disposto. Então ele tem que estar aberto aonde que ele quer chegar. Eu posso mostrar, falar assim, olha, você hoje, você seguir um plano de treino, você tem condição de chegar até tal ponto. Em tanto tempo dá para a gente poder chegar nisso. Você quer chegar, você quer passar por esse processo, você tem esses obstáculos a serem enfrentados. E aí, você enfrentando isso, a gente tem o nosso plano de treino. Então, você vai ter que treinar mais, fazer mais um dia de treino por semana. Isso não cabe na sua realidade? Então, beleza. Então, vamos traçar um outro plano de treino e aí a gente você tem outros obstáculos. Você tem, eu quero treinar para uma maratona. Você tem que treinar quantas vezes? Quanto você tem de treino por semana que você pode fazer? Tem 4 vezes. Olha, então das 4 vezes você vai ter que guardar, são 10 semanas em que você vai ter um dia da semana, você vai escolher que você vai ter que correr 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia. Aí você está 6 quilos acima do peso, então você tem que perder peso. Então são esses obstáculos que você vai enfrentar para a gente chegar a correr a sua maratona em 3 horas e meia. Então nós vamos ter que melhorar a qualidade do seu treino. Então, tudo isso. Você vai ter que perder 6 quilos, então você tem que melhorar a sua dieta, a sua nutrição você tem que melhorar, vai ter que dormir melhor, vai ter que seguir esse plano de treino. Então, tudo isso são obstáculos que a pessoa tem que estar disposta a enfrentar para poder chegar no objetivo final. Então, por isso que é importante, no início de uma temporada, quando um aluno começa, essa conversa inicial tem que ser muito aberta. De você entender o que ele quer. Do ajuste da realidade, O né? ajuste da realidade. O ajuste da Expectativa e realidade. Porque muitas vezes a pessoa chega despreparada com uma expectativa, né? E aí o preparo não é nem a ponto de falar assim, está despreparada
porque ela não corre. Não, às vezes a pessoa já até corre, mas ela está despreparada para este tipo de desafio. Exato. Então tem que ajustar. Não é porque você corre que você está pronto para uma maratona. Exato, para uma maratona, para uma meia maratona. Ou então, mas eu quero fazer igual hoje, a gente tem muitos corredores nossos que fazem sub 3 na maratona, abaixo de 3 horas, são 4 a 5% dos corredores de maratona fazem uma maratona abaixo de 3 horas. Vamos falar assim, é o sonho de consumo do corredor amador. Só que você tem uma série de obstáculos para poder fazer. Vários corredores, mas eu quero treinar para ser sub 3. Você quer? Quantas vezes por semana você treina? Eu treino 3 vezes. Você está disposto a aumentar mais uma sessão? E isso não vai ser só uma semana. Você está disposto a fazer isso por 15 semanas? Você tem que diminuir seu peso. Então você tem que perder, igual eu falei brincando, você tem que perder 4 quilos. Você está disposto a mudar um pouco a sua dieta? Você vai ter que fazer tais e tais treinos. Então, esses são obstáculos a serem enfrentados. E mesmo assim, pode ser que você não consiga, que não é garantia. Porque isso nós estamos controlando as variáveis nossas do treinamento. Fora que tem que abdicar da vida social. Assim, eu digo, às vezes um evento ele não vai poder ir, porque precisa descansar. Você tem... Ele está priorizando essa meta. Exatamente. Você cria um objetivo, você tem outras renúncias aí, né? Então, você vai treinar sábado de manhã, sexta à noite, você não pode ir para uma balada sexta-feira à noite e ficar até tarde. O seu treino de sábado está comprometido. Então, você tem que ter isso, né? E você passa também a conviver com pessoas que pensam da mesma forma que você, que tem o mesmo tipo de ambiente. Você passa a ter um ambiente. Não tem como, né? Eu sou uma pessoa que tem vários ambientes. Eu tenho um ambiente noturno, gosto muito da noite, gosto do esporte, mas na época que eu estou focado em prova, eu tenho que ter menos contato com o ambiente noturno, com meus amigos que gostam da música, meus amigos que gostam da boemia. Não tem como. Como é que eu vou sair para poder ver uma banda tocar sexta à noite? Com sábado de manhã eu vou chegar para poder treinar às 7 horas, né? Então não tem... E ali nem a alimentação resolve, né? Não adianta você tomar resolve. um cardápio porque não vai perder o sono. Vai precisar de uma boa noite de sono, de uma alimentação que hidratação, condiz... Hidratação, de uma alimentação que condiz com o treino que você vai fazer. Então toda essa mudança comportamental é fundamental. Não, cara, fantástico. Muito bom o bate-papo, mas a gente tá caminhando pro final. Hoje eu nem vi a hora passar. Hoje foi assim, surreal. Cara, eu não tenho palavras para agradecer, Leno. Quero te agradecer muito. A gente vai deixar um minutinho para você deixar uma mensagem pro pessoal aí, para quem é corredor, para quem não é. É ou não é, Bruninho? Assim, quero agradecer muito você ter aberto um tempinho na sua agenda para poder vir aqui compartilhar isso com a gente. Foi muito especial, foi tão gostosa essa conversa que eu não vi a hora passar mesmo. Mas a gente já tá em cima do horário. Conta pra gente aí um pouquinho do que você quer deixar de mensagem pra galera. Então a mensagem que eu deixo é, independente do nível que você se encontra hoje, a atividade física ela tem que fazer parte do cotidiano de todo mundo. Então, se você não faz nenhum tipo de exercício, que comece, encontre um exercício fácil, crie metas e objetivos, metas reais, que você consiga fazer, mas desafiantes, que isso vai te fazer permanecer na atividade. Procura um profissional da área para te orientar, né? E tenha paciência e persistência, porque eu tenho certeza que essa transformação ela é muito saborosa. É isso aí, gente. Ó, vamos deixar as redes sociais do Heleno aqui, vamos deixar os dados de contato. Quem quiser ter uma performance melhor na corrida, pode entrar em contato com ele, que ele é especialista no assunto. Depois de quantas maratonas? 35. 35 maratonas, tem bagagem o suficiente. É ou não é, Bruninho? É isso aí, galera. Se quer mudanças, deseja as mudanças, não tem jeito. Muda o ambiente, mude as amizades, mude tudo, né? Modifique-se. E procure especialista, né? Para quem pensa em fazer uma maratona aí, pode entrar em contato com o Heleno, que vai estar em boníssimas mãos. Muito obrigado, Heleno. Galera, para você que ainda não é inscrito no canal, ó, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse conteúdo pra gente saber que você tá gostando do BR Podcast. Vamos deixar todos os dados de contato.
E a mensagem final que eu quero deixar para você: todo mundo precisa começar. Comece pela corrida. Como o Heleno disse aqui, é a forma mais democrática, mais simples e mais fácil. Você precisa de um tênis e de um relógio. Só isso. E vai, não deixe de fazer. Porque eu tenho certeza que depois da primeira, a sua vida vai mudar. É isso. Até a próxima. Esperamos vocês no próximo episódio. Beijo! Abraços.